O título desta sessão é este que aqui está escrito: Onde fica o tão falado Paleártico Ocidental? Porquê é que eu escolhi este tema? Porque, como se pode ver nesta imagem que aqui está com estes dois livros, há muitos livros sobre aves que, de uma forma ou de outra, aparecem lá com a expressão Paleártico Ocidental, ou em inglês Western Palearctic. Portanto, isto é uma expressão que surge muitas vezes em trabalhos escritos relacionados com aves, e é um conceito que acaba por ter algum interesse para os observadores de aves. E, portanto, muitas pessoas que observam ou estudam as aves já viram esta expressão, mas possivelmente nem toda a gente saberá, afinal, que região é esta, o que é isto do Paleártico Ocidental que nós ouvimos falar tantas vezes. E por isso eu achei que era interessante fazer uma sessão dedicada ao tema para que todos possam, então, perceber melhor de onde é que isto apareceu e para que é que isto serve, afinal, e qual é a utilidade para os observadores de aves. Bem, eu fiz aqui um pequeno índice para a sessão de hoje. Eu vou tentar não entrar aqui em conceitos demasiado técnicos, mas vou-vos apresentar os elementos base para vos ajudar a compreender melhor o que é isto. Então, isto tem quatro pontos. No primeiro ponto, vamos falar genericamente do que são as regiões biogeográficas ou zoogeográficas. Depois, no ponto 2, vamos falar do Paleártico Ocidental, propriamente dito. No 3, vamos falar da revisão dos limites desta região. E no ponto 4, vamos ver qual é a utilidade deste conceito para os observadores de aves, que no fundo é o que justifica esta sessão. Então, começando aqui pelas regiões biogeográficas do planeta, este conceito tem evoluído um bocadinho ao longo do tempo, desde que ele foi cunhado no século XIX, mas basicamente este conceito define as grandes regiões do planeta em função dos seres vivos que lá ocorrem, animais e plantas. E as grandes regiões, embora hoje em dia vão aparecendo umas classificações alternativas, mas as grandes regiões que são consideradas são 6, como podem ver aqui. A maior de todas, que é aquela onde nos integramos, chama-se Paleártico. Paleártico vem de paleo é uma referência ao velho mundo, Paleártico e Ártico, portanto, por ser assim uma região setentrional. O Paleártico é esta região que apanha a totalidade da Europa, a maior parte da Ásia, uma porção de África. Depois, o resto de África pertence à região chamada Afrotropical, que basicamente abrange o continente africano, exceto o norte e aqui uma parte da Península Arábica. Depois temos a região oriental, que é, grosso modo, a parte da Ásia que está a sul dos Himalaias. Reparem que, tal como aqui há uma barreira natural que é o deserto do Saara, aqui há uma barreira natural que é a Cordilheira dos Himalaias. E, portanto, a região oriental é o subcontinente indiano, esta região chamada Indochina, tanto que inclui Malásia, Tailândia, Myanmar, Vietnã e uma parte da Indonésia e ainda ao sul da China. Depois temos a região australasiana, que é esta parte que está aqui, a cor de laranja, e algumas ilhas, eu já vou falar melhor disto. E quando passamos para o Novo Mundo, o Novo Mundo tem duas regiões, ambas começadas por Neo vem de Novo Mundo. Temos a região Neártica, que é a parte não tropical da América, que será então o Canadá, a Groenlândia, que pertence à região Neártica, depois os Estados Unidos e uma parte do México. O resto do México e depois toda a América Central e a América do Sul pertencem à região neotropical. Portanto, isto são as 6 grandes regiões, assim de uma forma muito genérica. Ora, vamos tentar perceber onde é que isto apareceu. Este conceito das regiões biogeográficas ou zoogeográficas foi publicado. Já havia assim uns trabalhos anteriores, mas a primeira vez que isto foi sistematizado foi por um senhor chamado Philip Sclater, que é este que aqui está, que viveu no século XIX e que publicou um artigo em 1858 nesta revista Proceedings of the Linnean Society, propondo o estabelecimento de 6 regiões zoológicas que ele designou assim: Paleártica, Etiópica que agora se chama Afrotropical, mas originalmente era chamada Etiópica,
Indiana, Australasiana, Neártica e Neotropical. Indiana é aquela que agora apareceu naquele mapa como sendo oriental. Portanto, está aqui a referência também do trabalho dele. Depois, alguns anos mais tarde, outra pessoa de referência, que foi o Alfred Russel Wallace, que é este senhor aqui, que também viveu no século XIX, ele publicou em 1876 também um artigo chamando a distribuição geográfica dos animais. Portanto, este era mais focado propriamente na fauna. Será esta a diferença entre uma região biogeográfica e zoogeográfica? É que biogeográfica tem a ver com os seres vivos como um todo e zoogeográfica é mais focado na vida animal. E o Wallace viajou muito pelo planeta. Ele foi contemporâneo do Darwin e, salvo erro, até chegou a publicar trabalhos em conjunto com ele, não tenho a certeza, mas ele estudou particularmente as Américas e a região ali Indo-Malaya, entre a Malásia e a Indonésia. Foi uma região em que ele passou vários anos a estudar a fauna e ele descobriu coisas muito interessantes. E então ele publicou este trabalho em que ele também propõe aqui os nomes destas regiões. Reparem que às vezes o outro dizia Indiana, aqui diz Oriental, no outro mapa dizia Australasiana, aqui diz Australiana. Portanto, as designações às vezes variam um pouco, mas as 6 regiões são as mesmas. Ora, segundo as regiões zoogeográficas, segundo o Wallace, são estas que aqui estão. E, portanto, são aquelas que já estavam no outro mapa, mas este agora é um mapa mais antigo. Portanto, aqui nas Américas temos a região neártica, cá está, até ao México, e depois neotropical no resto das Américas. Em África, cá está, ele ainda designava região etiópica, depois passou-se a designar afrotropical, porque de facto, não sei o motivo de se mudar, mas talvez etiópico seja demasiado restritivo porque corresponde a um país. Depois a região paleártica, que como se pode ver é vastíssima. Depois a região oriental, está aqui, a tal que está a sul dos Himalaias, e aqui a região australiana. Ora, antes de eu focar aqui um bocadinho mais no Paleártico Ocidental, há aqui um aspecto que eu gostava muito de salientar, até porque é útil para nós depois percebermos os limites da região paleártica. Se vocês olharem aqui para a zona da Indonésia, portanto, a Indonésia, que é um conjunto de ilhas aqui nesta zona, há uma parte das ilhas que estão assim com este tom rosado, que pertencem à região oriental, e outra parte que está à cor de laranja, pertencente à região australiana. E há aqui uma linha que passa aqui no meio, que divide estas duas regiões. E esta linha hoje é designada linha de Wallace. Wallace, que foi então o senhor que publicou este mapa com estas regiões. E eu gostava de explicar um bocadinho mais em detalhe o que é isto da linha de Wallace. Temos aqui um mapa desta região, portanto temos aqui a Indochina, está aqui o Sueste Asiático, a Península Malaia, aqui embaixo é Singapura, e depois temos aqui as várias ilhas da Indonésia, Sumatra, Java, Bali, que é esta pequenina, o Bornéu, que é metade de Indonésia, metade de Malásia, e depois aqui em cima as Filipinas, e depois temos a tal linha de Wallace, que é esta linha azul a cheio. Esta aqui é uma proposta mais recente, mas a linha de Wallace é esta linha azul a cheio. E depois à direita, Sulawesi, que em português se diz Celebes, portanto esta ilha aqui toda recortada, e depois Nova Guiné, que é metade Indonésia, metade Papua, Lombok, já está do lado direito, Timor e Austrália. E o Wallace, nas investigações que fez nesta zona, descobriu coisas surpreendentes. Ele descobriu que a fauna, quer mamíferos, quer aves, quer outros animais, é completamente diferente de um lado e do outro da linha do Wallace. E sabe-se hoje que no tempo da última glaciação o oceano estava cerca de 100 metros abaixo do que está hoje. E, portanto, muitas destas ilhas que aqui aparecem estavam, na verdade, unidas entre si. Tudo isto fazia assim um subcontinente chamado Sunda ou Sonda. Por isso é que às vezes chamam as grandes ilhas da Sonda, que é Sumatra, Bornéu e Java e Bali, faziam parte aqui de um conjunto. E do lado direito, muitas destas zonas também estavam ligadas. A Austrália estava ligada à Tasmânia, à Nova Guiné, possivelmente a algumas destas ilhas, e isto fazia parte de uma grande região que às vezes se designa por Saul. Só que entre Bali e Lombok, esta zona não estava unida porque há aqui um canal muito profundo, que depois também passa aqui ao lado entre Celebes e o Bornéu. E, portanto, mesmo durante a última glaciação,
estas duas regiões estavam separadas umas da outra. Quando as águas começaram a subir, por terminar a glaciação, começaram algumas destas ilhas a ficar isoladas. E o Wallace reparou que havia uma grande diferença entre a fauna de um lado e a fauna do outro. A interpretação dele foi que Bali tinha sido, nomeadamente o caso de Bali, que foi uma ilha que ele estudou bastante bem, tinha sido colonizada por aves que tinham pouca capacidade de voo, mas que tinham chegado aqui a partir de terra, e quando a ilha ficou isolada não conseguiram sair dali, mas não conseguiam passar para o outro lado porque esta zona teve sempre água. E aqui isto tem várias curiosidades. Por exemplo, a fauna da Austrália é completamente diferente a nível de aves e a nível de mamíferos. E eu faço aqui uma pequena citação desse trabalho do Wallace, em que ele diz assim: é bem sabido que as produções naturais da Austrália diferem das da Ásia muito mais do que as de qualquer um dos 4 outros continentes diferem entre si. Portanto, a Austrália é mais diferente do que os outros continentes são diferentes entre si. A Austrália, de facto, está isolada. Não possui macacos ou símios, gatos ou tigres, lobos, ursos ou hienas, nenhum veado ou antílope, nem ovelhas nem bois, nenhum elefante, cavalo, esquilo ou coelho. Em vez disto, existem apenas marsupiais, cangurus e gambás, vombates e o ornitorrinco. E nas aves é quase tão peculiar. Portanto, a nível da mamofauna, que são os mamíferos, praticamente não havia sobreposição. É claro que hoje em dia nós sabemos que há lá gatos e coelhos e outros animais que, entretanto, foram introduzidos pelo ser humano. Mas originalmente não havia nada disto na Austrália. Porquê? Por causa deste isolamento do tal canal que existia aqui e onde hoje traçamos a linha do Wallace. No que diz respeito às aves, portanto, agora vou repetir aqui novamente a imagem, nas aves também se verifica que há várias famílias que não conseguiram até hoje transpor a linha do Wallace. Por exemplo, há imensos pica-paus na África, até na América, na Ásia, na Europa, e os pica-paus vão aqui até Bali e Bornéu, mas não há pica-paus na Austrália. Nem há pica-paus sequer aqui na ilha de Celebes, nem em Lombok. Quem diz pica-paus diz barbaças, que são outras aves da mãe dos piciformes. Não há trogons, que é esta ave que está aqui ilustrada. Há trogons nas Américas, África e Ásia, mas não há para lá da linha do Wallace. Não há minivetes e não há fazões, entre outros exemplos. Por outro lado, deste lado da linha, do lado direito, temos montes de papagaios, catatuas, loriquitos, que é, por exemplo, esta ave que aqui está, também é parental dos papagaios, papameios, que são os honey eaters, casuares e emugs, que também há na Austrália e na Papua. E, portanto, a nível das aves, apesar da aparente proximidade, há uma série de famílias que nunca conseguiram transpor essa barreira geográfica. Portanto, a linha do Wallace é realmente uma importante barreira em termos zoogeográficos. E estou a falar isto só para ilustrar que o que distingue as zonas zoogeográficas são, de facto, certas barreiras naturais que às vezes podem ser mais evidentes, outras vezes menos evidentes. Só para terminar, assim, para falar aqui da linha do Wallace, dou o exemplo dos trogoniformes, que é a tal família dos trogons. Este é um mapa de distribuição da família como um todo. Como podem ver, tem uma ampla distribuição nas Américas, aqui desde do México até a Argentina. Aparecem na região afrotropical, aparecem na região oriental, portanto estão aqui presentes na Índia, na Indochina, na Indonésia, mas cá está, a linha do Wallace passa aqui, eles aparecem nas Filipinas, no Bornéu, em Java e em Bali, que é esta ilha pequenina, a linha do Wallace passa aqui, para a direita da linha do Wallace não há trogoniformes. Com os pica-paus a distribuição é semelhante e com uma série de outras famílias. Portanto, são exemplos curiosos sobre a distribuição das espécies e isto foi uma das descobertas do nosso amigo Wallace. Agora, deixamos estas questões das regiões biogeográficas mais em geral, que isto foi só para contextualizar, e agora vamos falar desta região que é o tema da sessão de hoje, que aparece tantas vezes referidas, que é uma metade do Paleártico. Já expliquei que o Paleártico tem África, tem a Europa, Norte da África e a maior parte da Ásia, e o Paleártico divide-se em dois, que é o Paleártico Ocidental e o Paleártico Oriental. O Oriental é o que vai depois, é o que não está na Europa e que vai depois até ao Japão. Mas nós vamos falar do Ocidental. Ora, o Paleártico Ocidental, eu não sei exatamente quando é que o termo Paleártico Ocidental foi cunhado, mas a primeira vez, pelo menos que aparece assim representado sob a forma de um mapa, é numa enciclopédia que começou a ser publicada em 1977, chamada The Birds of the Western Palearctic, da autoria de Stanley Cramp. Eu daqui a pouco já mostro
uma imagem do livro, quando chegar ao ponto 4. É possível que já houvesse mapas anteriores, eu não os consegui localizar, mas vamos tomar aqui o livro do Cramp como referência. E então aparece lá este mapa, e este é o mapa que é considerado para essa enciclopédia de 9 volumes que descreve em pormenor as espécies. Eles consideram estes limites, embora o autor refira que isto é um bocadinho arbitrário e que os limites às vezes são um bocadinho difíceis de definir. Portanto, o Paleártico Ocidental que eles consideram e que muitas pessoas continuam a considerar até hoje é esta zona que está aqui neste polígono verde. É claro que nós olhamos para aqui e vemos a Europa é fácil de reconhecer, todos nós mais ou menos conhecemos os mapas da Europa, agora vale a pena olharmos um bocadinho para os limites para percebermos até onde é que esta região se estende. E eu agora vou-vos salientar aqui, não vou falar da Europa, porque a Europa, enfim, é conhecida e está mais ou menos no centro desta região, vou-vos falar das zonas periféricas, e vou falar primeiro de norte, depois do oeste, estes dois são os mais fáceis, norte e oeste, depois dos mais complicados, que é sul e principalmente leste. Então vamos olhar primeiro lá para cima, para norte. Temos, atenção que o mapa, como está numa grelha retangular, a parte muito a norte está um bocado distorcida e estas terras parecem maiores do que elas são na realidade. Como nós sabemos, a Terra é esférica e depois lá em cima, em latitudes elevadas, os meridianos aproximam-se. Portanto, isto está tudo assim um bocadinho esticado, isto não tem este tamanho que aqui está. Então, estas duas ovais, à esquerda aqui é a Islândia, e em cima é Svalbard, que é o arquipélago onde está Spitsbergen, que pertence à Noruega, mas fica a 80 graus de latitude norte. Portanto, o Paleártico está definido, não vai até ao Polo Norte, o Paleártico Ocidental, mas apanha aqui, ele contorna a Islândia e contorna Svalbard. E depois continua para leste, até aqui estes arquipélagos que pertencem à Rússia, que são Nova Zembla, em baixo, ou Novaya Zemlya, e lá em cima, Franz Josef Land, ou em português, Terra de Francisco José. São terras já de tundra, sem árvores, que são importantes para a nidificação de algumas aves aquáticas, como gaivotas, gansos e alcídios. Portanto, este é o limite norte do Paleártico Ocidental. Agora vamos olhar para o limite oeste. O limite oeste, basicamente, situa-se no meio do Atlântico. E se repararem, está arbitrariamente definido aqui, tem aqui a escala, está nos 30 graus de longitude oeste. Vai por aqui acima. E apanha 4 arquipélagos bem nossos conhecidos. Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. E isto faz aqui um retângulozinho ao lado, à esquerda, para quê? Para apanhar o grupo ocidental dos Açores, que são as Ilhas das Flores e do Corvo. Mas isto, mais uma vez, esta linha está nos 30 graus, como podia estar nos 35 ou nos 40. Porquê que estes arquipélagos estão incluídos no Paleártico Ocidental, e especialmente os Açores, que já estão no meio do Atlântico? A Ilha das Flores está mais perto da América do que da Europa. E porquê que Cabo Verde está incluído, se afinal já está em latitudes, reparem na latitude, está aqui a 16, 18 graus, portanto é claramente africano. Porque a fauna destes arquipélagos, eu já visitei os 4 arquipélagos, já estive neles todos a fazer observação de aves, e a fauna, embora tenha, cada um destes arquipélagos tenha as suas especificidades, é uma fauna predominantemente paleártica. Portanto, nós vamos até nas Canárias ou na Madeira, nós encontramos sobretudo as mesmas espécies que encontramos aqui na Península Ibérica. É claro que tem os seus endemismos lá. Cabo Verde já tem algumas aves que são mais típicas da região afrotropical, mas ainda tem uma série de espécies que são comuns com as Canárias ou com a Madeira, portanto, e até com a Europa, tem lá totinegras de Barreto, por exemplo. Portanto, enfim, não sei exatamente, eu não vi o documento original de descrição dos limites, mas Cabo Verde pertence a uma região chamada Macaronésia, que são estes 4 arquipélagos que têm uma fauna muito semelhante entre si, e de facto a fauna de Cabo Verde tem mais em comum com as Canárias do que, por exemplo, com a África continental. Portanto, o limite ocidental são então estes 4 arquipélagos, e faz aqui este retângulozinho para apanhar as flores que estão a oeste do meridiano 30 graus oeste. Agora vamos ver a parte sul. A parte sul é sobretudo ao longo aqui do continente africano, e isto está, se repararem, é uma linha horizontal, e isto está traçado no paralelo 21 graus norte. Isto é mais ou menos a meio do deserto do Saara, depois faz aqui um curioso degrau, depois volta a subir para os 20,
e depois quando se chega aqui, sobe pelo paralelo 22, isto são tudo números certos mesmo, e depois aqui tem aqui ainda uma subidazinha. Bom, vamos situar-nos um bocadinho, isto são os 5 países que nós chamamos habitualmente do Norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Estes tracinhos vermelhos que aparecem aqui no mapa, eu acho que são territórios disputados que aparecem aqui, por exemplo, ao pé de Marrocos é o Saara Ocidental, aqui aqueles territórios disputados aqui na Geórgia, na Ucrânia, na Ucrânia aqui em cima, no Cáucaso, portanto aqui na Moldávia, eu acho que estas fronteiras a vermelho é o que isso significa. Portanto, temos aqui estes 5 países, mais o Saara Ocidental, e depois há mais alguns países que estão parcialmente dentro. Aliás, a Argélia tem um cantinho que está fora. Portanto, serão Mauritânia, Mali, Níger e Tchad. Depois, o Egito está dentro, exceto este bocadinho em que isto sobe para os 23 graus. Pelo que eu li, este cantinho sudeste do Egito é administrado pelo Sudão. Não sei se foi este o motivo para estarem aqui a excluir isto do Paleártico, não faço ideia. Há aqui 2 sítios em particular que eu queria destacar e que eu marquei com as ovais azuis. Um é este aqui na Mauritânia, que se chama o Banco de Argan, e outro é aqui este degrau no Tchad, que se chama Tibesti. Eu já vou explicar o que isto é no mapa seguinte, mas pronto, basicamente temos aqui uma linha reta, uma linha horizontal, traçada por um paralelo, que vários autores reconhecem que é um bocado arbitrário, mas que grosso modo está a meio do deserto do Saara. O deserto do Saara é uma barreira geográfica e que tem muito pouca diversidade de vida animal e vegetal, e basicamente a fauna afrotropical está para sul do Saara e a fauna paleártica está para norte do Saara. Quando nós vamos a Marrocos, por exemplo, eu já estive em Marrocos, o que nós encontramos em Marrocos são muitas espécies europeias. Claro que depois, quando começamos a descer para o deserto, aqui em baixo, já encontramos espécies do deserto, mas não são espécies de distribuição afrotropical, são espécies de distribuição desértica. Portanto, só mesmo a sul do Saara é que começam a aparecer espécies afrotropicais. Portanto, eu julgo que esta linha foi traçada mais ou menos a meio desta barreira geográfica. Bom, o que é isto do Banco de Argan e do Tibesti? O Banco de Argan é uma zona na Mauritânia onde há aqui uma zona de lodos e muito pouco profunda, que é uma das principais áreas de destino de invernada das limícolas europeias. Portanto, há muitas limícolas que passam por Portugal na primavera e no outono e que têm como destino de invernada o Banco de Argan, que fica então na costa da Mauritânia. Ora, o limite paleártico, curiosamente, foi definido para apanhar as ilhas do Banco de Argan, mas depois segue pela costa da Mauritânia, sobe e depois segue para leste. Portanto, a parte continental, eu vou voltar ao mapa anterior só para verem. E, portanto, isto sobe, vem aqui de Cabo Verde, sobe, vai até à costa da Mauritânia, apanha a costa do Banco de Argan, mas vai subindo pela linha de costa e depois é que vira para leste. Talvez para apanhar a parte das limícolas, mas não apanhar as aves terrestres já de características afrotropicais que há no sul da Mauritânia. Depois o outro sítio é o Tibesti. O Tibesti é um conjunto de montanhas no norte do Tchad. Portanto, isto é o Tchad, está aqui, que à esquerda é o Níger, a norte é a Líbia e à direita é o Sudão. E a tal linha que passava pelos 21 graus, ela faz um degrau para baixo para apanhar o Tibesti. Eu não consegui obter muita informação sobre o Tibesti, mas presumo que isto tenha a ver com as características da mamofauna, que aquilo tem uma série de mamíferos de distribuição bastante mais típica da zona berbere e do Saara e do norte da África do que propriamente a afrotropical. Penso que é por causa disso que tem este degrau. É para apanhar aqui este conjunto de montanhas. Enfim, isto é uma curiosidade, não tem muito a ver aqui com as questões da Europa, mas é só para perceberem porque é que está aqui este grau. Agora vamos ver a parte a leste, e a parte a leste inclui aqui toda a zona da Rússia e depois a zona mais complicada de todas em termos de limites, que é o Médio Oriente. Olhando aqui para cima, temos a Rússia em cima, a Rússia, que portanto, como é sabido, tem uma parte europeia e uma parte asiática. Normalmente é considerado que o limite é nos chamados Montes Urais. Depois isto vai descendo, apanha aqui o extremo ocidental do Cazaquistão, desce pelo Mar Cáspio e depois, se repararem, este país aqui é o Irão está de fora, neste limite do Crambo. Mas o Cáucaso está dentro o Cáucaso, a Turquia, e depois estes países aqui são o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Jordânia, Israel
e depois a Arábia. A Arábia só está parcialmente dentro, porque entretanto há aqui uma linha horizontal que segue aqui mais ou menos no paralelo 28 a cortar a Península Arábica. E, portanto, ficam de fora o sul da Arábia, o Iémen, Omã e os Emirados. E depois ainda há aqui mais dois países pequeninos que eu não marquei porque não tinha espaço, que é o Bahrein e o Catar. Portanto, isto é a definição que é usada no livro Birds of Western Palearctic. Só que, entretanto, na altura, o Cramp, agora vamos para o ponto 3, na altura o Cramp também explicou que aquela fauna daquela região, sobretudo, quer da África Central, da África do Saara, mas sobretudo na Península Arábica, era muito mal conhecida. Hoje em dia já há muito mais informação sobre isso e, portanto, começou a haver cada vez mais pessoas a questionar esses limites do Paleártico na Península Arábica. E eu estive a ler alguns artigos interessantes que referem ou propõem um alargamento disso. E então começou a haver alguns autores que consideraram o chamado Paleártico Ocidental aumentado. E se vocês olharem para este mapa tem duas grandes diferenças em relação ao mapa anterior. A mais evidente de todas é aqui no Médio Oriente. Reparem, este Paleártico Ocidental aumentado apanha a totalidade da Península Arábica, toda, e apanha o Irão. Aqui para cima depois está tudo igual. Mas depois há outra diferença muito mais subtil. É que aqui em África, esta linha que estava no paralelo 21, aqui a partir do Banco de Argan, desceu para o paralelo 20. É uma diferença pequena. Depois está aqui o Tibete no Tchad, depois volta a ir para leste e depois cá está outra vez a linha a seguir pelo Egito. Há aqui um mapa comparativo que eu já vos vou mostrar. Portanto, primeira diferença, esta linha desceu de 21 para 20 e a segunda diferença é a totalidade da Península Arábica que agora está incluída. Este mapa que se segue está aqui, é um mapa comparado entre o Western Palearctic, considerado pelo livro do Cramp, que é o que está agora mais arrosado, e o Greater Western Palearctic. Portanto, vemos aqui em África a tal faixa verde em que isto desceu do 21 para o 20, mas isto é uma diferença menor, ok? Porque isto é uma faixa de deserto, praticamente. A diferença maior dá-se exatamente aqui no Médio Oriente, em que apanha a totalidade da Arábia Saudita, Emirados, Catar, Bahrein, Omã e Iémen, e ainda o Irão, que é uma grande diferença. Portanto, isto é o chamado Greater Western Palearctic que alguns autores consideram hoje em dia. Agora, eu estive à procura de alguns trabalhos a explicar isto, encontrei um artigo interessante, eu não vou ler isto tudo, só vos estou a mostrar isto que é para mostrar. Isto é uma pequena nota, nem sequer é um artigo, foi publicado em 1993, está aqui, e eu assino, aliás, ele foi, não, este é do artigo anterior, a data correta é esta, 2 de novembro de 93, da autoria de R. Martins e Eric Hirschfeld. E foi publicado, está aqui em cima, está abreviado BULL-BOC, que significa Bulletin of the British Ornithologists Club. E neste artigo, eles basicamente, isto é bastante breve, mas eles dizem que acham que a definição de paleártico que tem vindo a ser usada desde 1977, que é demasiado restritiva e que eles acham que isto devia ser mais bem analisado. Portanto, basicamente, eles questionam o limite que estava a ser usado naquele limite mais restrito. Portanto, e o título do artigo é, ou da nota, Where are the limits of the Western Palearctic? Ponto de interrogação. Portanto, onde é que estão os limites do Paleártico Ocidental? Eles questionam isto. E depois eu descobri um outro artigo posterior, este foi publicado em 1998, na revista Sandgrouse. Eu tive alguma dificuldade em arranjar este artigo, que eu nem sabia muito bem quem é que publicava esta revista, depois descobri que isto era publicado por uma entidade chamada OSME, que é Ornithological Society of the Middle East, portanto a Sociedade Ornitológica do Médio Oriente. E eles publicaram isso nessa revista porque as grandes alterações que eles propõem acontecem exatamente nessa região. Eu depois escrevi para lá para a sociedade e eles indicaram-me onde é que eu podia obter o artigo. O artigo é bastante extenso, mas faz uma análise muito interessante daquilo que acontece nesta região. E eles fazem uma análise da seguinte forma: eles dividem toda esta região, e aqui estamos a falar da Península Arábica, daquela parte que estava de fora, e do Irão,
e eles vão, para cada uma dessas regiões, vão dividir em várias sub-regiões e vão ver quantas espécies nidificam, e eles vão categorizar as espécies em se são espécies de distribuição paleártica ou oriental, portanto, da região indiana, ou afrotropical, ou da região arábica, da região desértica, ou se são espécies de distribuição cosmopolita. E depois vão ver a percentagem de fauna que é mais paleártica, ou mais afrotropical, ou mais oriental, para tentar perceber qual é a influência dominante, até porque isto é muito difícil traçar um limite preciso, porque estas coisas acontecem de forma gradual. O artigo é longo, depois se alguém tiver interesse pode-me pedir que eu envie o artigo, acho que faz uma análise muito bem fundamentada. Eu agora vou só apresentar aqui as principais conclusões. E basicamente as conclusões têm a ver, por um lado, com o Irão e por outro lado com a Península Arábica. Então, eles no Irão, o Irão está aqui desenhado, portanto, com esta linha, está aqui à esquerda o Iraque, aqui o Golfo Pérsico, com o Estreito de Hormuz, aqui à direita é o Afeganistão, a norte o Turcomenistão e em cima o Mar Cáspio. E eles dividem em 4 sub-regiões, que é a região montanhosa a norte e a oeste, que é o A, embaixo é a costa de Makran, que é a costa que fica para leste do Estreito de Hormuz, o C é a costa do Golfo Pérsico e o D é aquilo que eles chamam o leste. E eles analisam para cada uma dessas sub-regiões a proporção de espécies de influência paleártica ou oriental ou afrotropical. Neste caso é mais oriental, aqui não há tanta influência afrotropical. E então eles dizem, com base na distribuição da avifauna, porque eles só fazem análise para as aves, que o limite devia ser traçado segundo esta linha preta. Portanto, na opinião dos autores, nem faz sentido deixar o Irão todo de fora, como fazia o Crump, nem faz sentido incluir o Irão todo como naquele conceito do Western Paleártico alargado, porque esta região do leste já tem demasiadas influências orientais. Já há muitas espécies asiáticas aqui da Índia e do Cazaquistão e do Turcomenistão e de outras zonas mais a leste. Portanto, eles acham que o limite, em termos da fauna, basicamente devido ao Irão ao meio, embora isto vá assim, faça aqui umas curvas, porque há aqui umas cadeias montanhosas. A outra situação é na Península Arábica. A Península Arábica também não é muito fácil de analisar porque é uma zona desértica, mas eles dizem que na maior parte da Arábia Saudita, assim como nos Emirados e no Catar e em Omã, a fauna é predominantemente paleártica e, portanto, que não há razão para excluir a Arábia Saudita do Paleártico Ocidental. Ou seja, o que fez o Crump foi traçar uma linha aqui mais ou menos a meio, um bocado para cima da Arábia Saudita, a dizer para cima é Paleártico Ocidental, para baixo não é, mas foi no paralelo 28. E ele diz, toda esta fauna é predominantemente paleártica. Eles fazem mesmo análise espécie a espécie, com exceção de 2 sub-regiões. Uma é aqui a costa sul da Arábia e a zona costeira do Iémen, e a outra é aqui a costa de Omã, na província de Dhofar, ao pé de uma cidade chamada Salalah. Aqui Muscat é a capital, que fica aqui quase ao pé do Estreito de Hormuz. Isto é a zona sul, e que se estende um bocadinho para o Iémen. Ele diz que aqui, nestas regiões que estão a creme, que a fauna é predominantemente afrotropical. E, efetivamente, quando nós vemos, sei lá, listas no eBird, etc., há de facto uma grande presença de espécies africanas aqui, embora seja uma região restrita, e ele acha que isto são enfim, uma espécie de bolsas reliquiais do tempo em que havia aqui uma zona paleotropical mais alargada. Paleotropical seria uma região faunística que ia desde a África até à Índia, se calhar de uma forma mais contínua, quando isto não era tudo deserto. Portanto, ficaram aqui estas 2 bolsas em que efetivamente a fauna tem mais influência africana do que provavelmente paleártica. E são estas 2 bolsas que os autores dizem, estas não faz sentido incluir no Paleártico Ocidental. Mas enfim, isto é apenas a opinião dos autores com base na análise que eles fizeram, há uma análise interessante, mas isto revela também que esta história de definir limites quando não há uma barreira geográfica clara não é um exercício muito fácil. Pronto, não me vou alongar mais com estes detalhes técnicos, era só para vocês perceberem as diferentes correntes que existem em relação aos limites, sobretudo ali no Médio Oriente, aos limites do Paleártico Ocidental, nem sequer há consenso. Bom, e agora vamos à parte um bocadinho mais prática. Para que é que isto tudo serve? Para que é que isto interessa para os observadores de aves? E é isto que eu vou abordar aqui no ponto 4. Bom, como eu disse há pouco, e este é o trabalho de referência que de certa maneira popularizou o conceito de Paleártico Ocidental, é este livro. Este livro que na verdade é uma série de 9 livros.
Este é a capa do volume 4, e eu tomei conhecimento destes livros quando a coleção ainda não estava completa, no final dos anos 80. A coleção começou a sair em 1977 e só terminou em 1994, e chama-se The Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Está aqui, foi da autoria de Stanley Cramp. Está aqui Stanley Cramp, Chief Editor, embora depois tivesse uma série de outras pessoas que também faziam parte da equipa editorial, mas o Stanley Cramp aparece como primeiro autor, apesar dele ter falecido antes da coleção terminar, mas aparece sempre como primeiro autor porque, pelo que eu li, ele foi o ideólogo de fazer assim uma grande obra de referência para o Paleártico Ocidental. Portanto, foi publicado de 77 a 94. Estão aqui as lombadas dos 9 livros, eles têm cerca para aí de, sei lá, 30 centímetros de altura, portanto, são assim uns livros grandes e razoavelmente pesados, fantásticos. Eu já tenho referido às vezes que, quando apresento em certos webinários os mapas de distribuição da BirdLife, eu digo que eles às vezes estão desatualizados, porque eu acho que a BirdLife foi buscar a maioria dos mapas que foram publicados nesta coleção. Só que esta coleção, quando saiu, saiu com o conhecimento que havia na altura, que às vezes era nos anos 70 ou 80, que era muito menor do que aquilo que sabemos hoje. Em alguns casos os mapas foram atualizados, noutros casos eles continuam a usar os mapas do CRAMP. Portanto, quando eu falo no CRAMP ou no Bird of Western Palearctic, é desta coleção que eu estou a falar, ficam aqui hoje a conhecer mais ou menos o aspecto. Entretanto, depois disto, já apareceram outros livros. Por exemplo, este que são 2, que é The Handbook of Western Palearctic 2. Isto só fala de passariformes, parece-me, pelo menos estes 2 volumes só tratam de passariformes, da autoria de 2 grandes ornitólogos europeus. Um é o Hadoram Shirihai, que é israelita, e outro é o Lars Svensson, que é sueco. Estes 2 livros foram publicados em 2018, portanto é um trabalho relativamente recente, muito mais atualizado, e o que podem ver nesta página, que neste caso é do Picância Isabel, que é de Blanis Isabelinos, tem aqui representada a área de distribuição, e reparem no mapa, este é o mapa da Península Arábica, está aqui toda pintada, embora eles também pintem a distribuição aqui em África, mas eles explicam que neste livro usam o conceito de Paleártico Ocidental alargado, portanto eles consideram efetivamente a Península Arábica toda. Eles já não estão a usar a definição mais restrita que era usada pelo Cramp. E a tendência hoje em dia, de vários trabalhos, é de usar este conceito de Paleártico Ocidental alargado. Isto é um bocado confuso e, portanto, quando nós vemos algum trabalho ou alguma outra iniciativa qualquer que fala do Paleártico Ocidental, nós temos que perceber que Paleártico Ocidental é que estamos a falar. Quando eu digo que temos que perceber é se a nossa área de interesse for até ao Médio Oriente, porque se só estivermos focados na Europa é um bocado indiferente, porque a Europa está sempre dentro. Isto interessa mais quando estamos a falar do Médio Oriente ou eventualmente de certas zonas da África. Há uma série de outros livros, eu assim numa pesquisa um bocado ao acaso no Google encontrei mais este, The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic, Atlas of Feathers, portanto um atlas das penas for Western Palearctic Birds, e Advanced Bird ID Guide do Western Palearctic. E há muitos outros, portanto, como podem ver, esta expressão aparece numa data de livros, e quando nós vemos um livro a dizer aves do Paleártico, já sabemos, do Paleártico Ocidental, Western Paleártico, já sabemos que basicamente isto quer dizer Europa, Norte da África e Médio Oriente. É o que isto significa. Depois podemos ir ver se inclui ou não inclui o Irão, se inclui ou não inclui os Emirados, porque, dependendo dos livros, pode estar dentro ou pode estar fora. Mas o Western Paleártico, grosso modo, é isto, e se os livros forem completos, ainda incluem, não se esqueçam, Açores, Madeira, Cabo Verde e Ilhas Canárias. Mais aqueles arquipélagos lá para cima. Ora bem, no eBird, o eBird, que há muita gente que usa, é uma base de dados online para registrar observações. O eBird, além de permitir fazer as listas para países, também tem um conceito que se chamam as macro-regiões, que é quando nós escolhemos a região, tem aqui está chamado de regiões macro, e tem continentes ou tem subcontinentes, tem Europa, Ásia, Eurásia, África Austral, Portugal continental, Australásia, Austrália territórios, e cá está, Paleártico Ocidental. É uma das regiões uma das regiões macro que aparece no eBird. Porquê? Porque é muito popular entre os observadores de aves.
E, portanto, qualquer pessoa que utilize o eBird e que já tenha estado, por exemplo, não só na Europa, mas também no Norte de África ou no Médio Oriente, pode ir ver quantas espécies já viu no Paleártico Ocidental. Quando nós abrimos a região, aparece-nos aqui este total. O eBird até agora tem 1156 espécies no Western Paleártico, com 8 milhões de listas e 120 mil eBirdas. Portanto, isto é o que, ou seja, o próprio eBird considera esta região macro por terem noção que isto é uma região geográfica muito popular entre os observadores. O eBird, como é sabido, também tem uma função de ranking dos observadores, que aliás foi uma das ferramentas que tornou o eBird muito popular, é o facto de eles apresentarem um ranking das pessoas que já viram mais espécies num país, num concelho, num distrito ou até no mundo inteiro, e como é possível ter uma macro-região, o eBird também tem lá top 100 eBirders em Paleártico Ocidental. Portanto, está aqui, em primeiro lugar, o Sr. Dan Poynton, com 829 espécies, depois Paul Chapman, com 828, e depois por aqui abaixo. Portanto, isto faz parte, obviamente, das ferramentas do eBird. Uma nota aqui importante, que lá está, depois temos sempre que verificar, o eBird, está aqui escrito, segue a definição apresentada por Crump e Simmons em Birds of Western Palearctic, ou seja, o eBird, quando fala aqui de Paleártico Ocidental, está a usar a definição mais restrita, aquela que não considera o Irão nem considera a totalidade da Península Arábica. O que significa que se alguém estiver a usar este ranking, só se pode comparar com quem esteja a usar o Paleártico restrito. Se alguém está a incluir espécies do Omã e do Iémen e dos Emirados, por exemplo, já vai conseguir ter mais espécies, porque há espécies que ocorrem nessa região que não ocorrem no Paleártico mais restrito. Outro site que também é muito usado, sobretudo para quem está a fazer competição de listas, é o Bubu. O Bubu, que é o site bubu.org, está aqui, que é o Bubu Listing. Este não é tanto uma base de dados como o eBird, é mesmo só para fazer listas de espécies e para fazer rankings e para comparar com os outros observadores. O Bubu permite fazer listas para um país, mas também permite fazer para uma região, como é o caso, está aqui, o Western Paleártico, está aqui, e mais uma vez o Bubu, eles dizem its exact boundaries differ depending on the authority in question. Portanto, eles chamam aqui a atenção, os limites exatos do Paleártico variam consoante a autoridade. Tradicionalmente, seguindo o BWP, que é o Birds of Western Palearctic, que é o CRAMP. Portanto, eles aqui estão a considerar esta região que aqui está ilustrada no mapa também, que é, então, aquela que vem no CRAMP, que corta a Península Arábica ao meio e que deixa o Irão de fora, como se pode ver. Para terminar, queria-vos falar também de uma coisa engraçada, que é o Big Ear Paleártico. Ora, antes disso eu introduzo o conceito de Big Ear. Alguns de vós já terão ouvido falar de um filme que teve muito na berra há uns anos chamado The Big Ear, que foi feito nos Estados Unidos com 3 atores conhecidos, o Steve Martin, o Jack Black e o Owen Wilson, e que basicamente descreve uma competição que é bastante popular nos Estados Unidos entre observadores, que é observadores que percorrem o país, os Estados Unidos, tentando ver o maior número possível de espécies de aves num ano, dentro dos limites dos Estados Unidos. Normalmente consegue-se 750, uma coisa parecida. Vão ao Alasca, vão ao Texas, vão a Nova Iorque, vão à Califórnia, vão à Flórida, vão a uma data de sítios diferentes, escolhendo os destinos em função das épocas. É claro que o filme é assim um bocadinho em registro de comédia, mas mostra o espírito de competição de quem está a fazer um Big Ear. O filme saiu em 2011, é focado nos Estados Unidos. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque em 2016 3 suecos tinham ido ver aves ao Texas, e quando estavam são estes 3, e quando estavam no Texas lá a ver aves, eles já tinham visto e revisto o filme de Big Ear, e eles pensaram, estes americanos estão sempre a fazer Big Ears nos Estados Unidos, e nós que moramos na Europa temos lá uma região que até algumas pessoas vão fazendo listas, que é o Western Palearctic, está aqui abreviadamente WP, mas que nós saibamos, nunca ninguém fez um Big Ear no Western Palearctic. Vamos fazer um. Eles tiveram a ideia em setembro de 2016, então decidiram em 2017 iam os 3
percorrer as diferentes regiões do Western Paleártico para tentar ver quantas espécies é que conseguiam fazer. Portanto, isto é o nome destes três senhores, Claes Wikström, Merton Wikström e Erik Rask, e então eles prepararam-se e até fizeram um site que depois funcionou em jeito de blog e que tem lá o resumo das suas aventuras ao longo do ano 2017. O endereço é este, se procurarem Big Ear WP, facilmente encontram o site. Eu deixo aqui algumas informações do site. Uma das coisas que eles lá têm é o calendário que eles seguiram. Portanto, eles decidiram começar no Kuwait. Aliás, o Médio Oriente é uma zona muito boa para fazer no inverno, porque depois aquilo no verão é um calor insuportável. E então eles deem aqui a lista dos países onde tiveram e as datas. E depois o número de espécies, tem sempre dois números. O primeiro é o número de espécies novas para o ano e o segundo é o número total de espécies vistas no país. Por exemplo, quando descemos aqui até, sei lá, a Turquia, na Turquia tiveram em maio, viram 22 novas para a lista anual, num total de 594 espécies, enquanto lá tiveram. Portanto, como podem ver, percorreram imensos países, passaram por Portugal mais do que uma vez, foram aos Açores e à Madeira, aos Açores voltaram em outubro para ir ao Corvo, e o Corvo, como possivelmente já terão ouvido dizer, o Corvo é muito procurado por observadores europeus no outono, e normalmente está sempre cheio o alojamento no Corvo em outubro, porque o Corvo, em outubro, recebe aves americanas perdidas que aparecem no Corvo. E porquê é que eles querem ver no Corvo? Porque o Corvo faz parte do Paleártico Ocidental. É claro que nós podemos dizer, eles podiam ir ver essas aves aos Estados Unidos, que era muito mais fácil. Pois era, mas se fossem aos Estados Unidos não contava para o Paleártico Ocidental. Portanto, quem quiser fazer um ranking, enfim, participar nesta competição de ver aves no Paleártico Ocidental, o melhor local para ver aves americanas é no Corvo em outubro. E por isso é que há muita gente que vai ao Corvo todos os anos em outubro para ver essas espécies dentro dos limites, como eu mostrei. As flores e o corvo têm aquele retângulozinho à esquerda no mapa e, portanto, fazem parte oficialmente do Paleártico Ocidental. Portanto, tiveram os Açores e, de resto, como podem ver, muitos países europeus tiveram em Cabo Verde, como eu referi, também faz parte, é importante para ir sacar endémicas, tiveram nas Ilhas Canárias, também aparece aqui, e depois tiveram em países do Médio Oriente, do Cáucaso, Turquia, Geórgia, Norte da África, claro, Marrocos, Egito, que também tem que ser na primavera. Portanto, eles escolheram bem em que épocas é que queriam ir, foram atrás das raridades, andaram a percorrer tudo e fizeram um total, salvo erro, de 759 espécies. Estou a citar de memória, mas acho que foi isso, 759. Mesmo assim, houve algumas que lhes escaparam. Portanto, o site é este, bigearwp.iber.org. Eles têm lá várias fotos em que eles ilustram como é que foi o seu Western Paleártico Big Ear, que eu saiba, depois disso ainda mais ninguém tentou. Portanto, aqui um excerto do blog em que eles estavam na fronteira do Iraque, viram este roleiro indiano, que é o Coracias bengalensis, no dia 4 de janeiro. Aqui, Blackpoll Twitch. Twitch é caça à raridade e Blackpoll, neste caso, é um Blackpoll Warbler. Portanto, isto é no Corvo. Isto é um aspecto do Corvo em outubro, quando estão lá montes de observadores oriundos de vários países ali à procura das aves que estão perdidas e que se escondem ali nos matagais. Portanto, isto é um exemplo de imagens então retiradas do blog. Quem for ver este site pode ver lá a história deste Western Palearctic Big Ear em que eles andaram a percorrer, penso que de acordo com a definição mais restrita, portanto não foram ao Omã nem ao sul da Arábia, porque essa zona já estava considerada fora. E é com esta imagem também deste Big Ear Western Paleártico do Másio capensis, que é uma coruja moura, peço desculpa, vista em Marrocos, que eu termino esta sessão em que procurei um bocadinho descrever o conceito de Paleártico Ocidental, dos seus limites, da sua história e da utilidade que isto tem para os birdwatchers. Espero que daqui para a frente, pelo menos, já este conceito já não vos cause estranheza e quando eu vim falar de Paleártico Ocidental já estará mais claro a que é que se refere. Muito obrigado e fico à disposição para as vossas questões.